A falácia é acreditar que sob um governo ditatorial você pode ser livre por dentro. Na obra 1984, de George Orwell, o Ministério da Verdade é uma instituição governamental responsável pela censura, manipulação e controle da informação. No mundo totalitário distópico de 1984, o Ministério da Verdade vigia constantemente a população, reprimindo qualquer tipo de pensamento ou comportamento considerado uma ameaça ao regime. O principal objetivo do Ministério é controlar a narrativa, decidindo o que é verdadeiro e o que é falso, o que leva à destruição da democracia e da liberdade das pessoas. Isso acontece porque quando a informação é controlada por uma instituição central, não há espaço para o debate e para a diversidade de opiniões, o que é essencial para uma sociedade democrática. Essa relação entre o Ministério da Verdade e a censura, totalitarismo, manipulação, controle e vigilância é extremamente perigosa, já que dá ao governo um poder absoluto sobre a informação e a opinião pública. Apesar do grande apelo e denúncia feitos por Orwell em sua obra, o perigo de um Ministério da Verdade está à espreita de cada um de nós, como um leão feroz. Quando o governo decide o que é verdadeiro ou falso, pode facilmente criar uma narrativa única e manipulada que sirva aos seus interesses, reprimindo qualquer forma de oposição ou dissidência. E você, o que acha disso tudo? Lembre-se de que a desonestidade e a covardia sempre devem ser pagas. Não podemos cair na superficialidade do tema. Precisamos pensar e agir, como sempre ensinamos aqui no Superleituras. O tempo parece estar contra nós. Para nos ajudar nesse caminho, seguem 9 duras lições de George Orwell sobre os perigos reais da criação de uma espécie de Ministério da Verdade em nosso meio. Será exagero dizer, assistam a esse vídeo antes que tirem do ar? Eu sou a Alisson e lembre-se que nós precisamos do seu apoio. Agora, vamos às lições. 1. Controle da narrativa. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. O Ministério da Verdade pode controlar a narrativa pública e moldar a percepção popular da realidade. Isso permitiria ao governo apresentar informações de maneira seletiva, manipulada ou falsa, para controlar a opinião pública, impedindo a formação de opiniões independentes e críticas. 2. Censura. A liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for concedido, todo o resto se segue. A criação de um Ministério da Verdade poderia levar à censura de informações, especialmente aquelas que vão contra as políticas governamentais ou são indesejáveis aos seus interesses. Isso poderia incluir a censura de jornalistas, dissidentes políticos, na verdade, de qualquer pessoa que questione as ações do governo. 3. Supressão da liberdade de expressão. A liberdade secreta que você supostamente pode desfrutar sob um governo despótico é um absurdo, porque seus pensamentos nunca são inteiramente seus. Filósofos, escritores, artistas e até cientistas não precisam apenas de encorajamento e público, eles precisam do estímulo constante de outras pessoas. É quase impossível pensar sem falar. Tire a liberdade de expressão e as faculdades criativas secam. O Ministério da Verdade teria poderes para identificar e monitorar aqueles que se opõem ao discurso governamental e calar todas as vozes contrárias. Liberdade de expressão tem que ser entendida como um pilar fundamental da própria democracia e que dá a possibilidade de contestação do contraditório, ainda
que o contraditório não seja o melhor caminho. Sem a liberdade de expressão, por exemplo, as mulheres até hoje não teriam direito ao voto. 4. Alienar a população. Mas o que me impressionou então, e tem me impressionado desde então, é que atrocidades são acreditadas ou desacreditadas apenas por motivos de predileção política. Todos acreditam nas atrocidades do inimigo e não acreditam nas do seu lado, sem nunca se preocupar em examinar as evidências. Infelizmente, já vivemos numa sociedade onde as pessoas só acreditam nas informações da sua própria bolha, não importando as evidências e os fatos contrários a elas, ainda que disponíveis para consulta. Com o Ministério da Verdade, isso ficaria ainda pior, pois a informação filtrada e manipulada pelo Estado pode criar o discurso único e conveniente de uma super bolha. Isso pode levar à apatia, desconfiança e à falta de participação cívica, o que é prejudicial ao funcionamento da própria democracia. E você, tem feito parte de alguma bolha? 5. Abuso de poder. O poder não é um meio, é um fim em si. Não se estabelece uma ditadura com o fito de salvaguardar uma revolução, face a revolução, para estabelecer a ditadura. Aumento da vigilância, prisão sem acusação e a repressão de direitos civis e todo tipo de ações autoritárias serão justificadas para manter a estabilidade e a segurança da própria sociedade. Tome cuidado. 6. Destruição da democracia. Cada cidadão, ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para merecer espionagem, passou a poder ser mantido 24 horas por dia sob os olhos da polícia e alcance da propaganda oficial, fechado todos os outros canais de comunicação. Existia pela primeira vez a possibilidade de fazer impor não apenas a completa obediência à vontade do Estado, como também completa uniformidade de opinião em todos os súditos. O controle da informação e dos canais de comunicação eleva o governo ao poder absoluto sobre a opinião pública. Com a criação de um Ministério da Verdade, seria questão de tempo até a completa destruição da democracia. 7. Prejudicar a busca pela verdade. Esse tipo de coisa é assustador para mim, porque muitas vezes me dá a sensação de que o próprio conceito de verdade objetiva está desaparecendo do mundo. Um mundo de pesadelo, no qual o líder ou algum camarilha dominante controla não apenas o futuro, mas o passado. Se o líder disser a respeito de tal ou qual evento, isso nunca aconteceu? Bem, nunca aconteceu. Se ele disser que 2 e 2 são 5, bem, 2 e 2 são 5. Essa perspectiva me assusta muito mais do que bombas. E depois de nossas experiências dos últimos anos, essa não é uma declaração frívola. Note que Orwell aponta isso como assustador, ainda mais do que as próprias bombas, ou seja, do que a força bruta, a força bélica. Se o líder ou um de seus lacaios puder decidir o que é ou não verdade, devemos nós também ficarmos assustados? O que você pensa a respeito? E parafraseando Orwell, depois das últimas notícias, essa não é uma declaração qualquer. 8. Cultura do medo. Como não era possível abolir a família, as crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornará uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que o conheciam intimamente. Pais contra filhos. Em ditaduras contemporâneas, isso é uma prática. Você se sente vigiado e não sabe quem é um agente do Estado.
Imagine viver assim, com medo de falar, se relacionar, ser taxado como inimigo do Estado e da sociedade. As pessoas vivem com medo, conformadas. Isso mata a criatividade e a inovação, mata a própria sociedade. E 9. Restrição da livre imprensa. Se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. A imprensa deverá obediência ao Estado. Isso já vem acontecendo com a crescente dependência da mídia do dinheiro dos governos. Você sabia que tem governos estrangeiros, não democráticos, que financiam, por meio de propagandas caras, grandes cadeias de informação aqui no Brasil? Por que será? É evidente que a criação de um Ministério da Verdade, como visto na obra 1984, de Orwell, tem o potencial de causar uma série de danos à sociedade, como a censura, a manipulação e a destruição da democracia. É importante refletir sobre até que ponto essas tendências estão se tornando uma realidade em nossas próprias vidas. Estamos permitindo que a mídia, governo, as bolhas nas redes sociais controlem nossa percepção da verdade? Ou estamos buscando conhecimento verdadeiro e desenvolvendo nossas próprias opiniões? Estamos dispostos a questionar a autoridade e a pensar criticamente? Ou estamos aceitando cegamente tudo o que nos é dito? A propósito, você sabia que o Superleituras tem uma escola? A Escola dos Pensadores. Se os temas deste vídeo são importantes para você, se você tem percebido muitos destes sinais que apontamos nesse vídeo, você deveria conhecer a Escola dos Pensadores. Você pode clicar aqui agora ou no primeiro link da descrição. Não podemos ficar de mãos atadas. Afinal, a distopia retratada em 1984 parece não ser mais fictícia, e os perigos da tirania e da opressão, como vimos, são muito reais. Você também pode clicar aqui para conhecer a Escola dos Pensadores. Inscreva-se no canal, nos siga no Insta e até a próxima.